E aí, beleza? Kiko Loureiro aqui. E um tempo atrás eu deixei um post no Facebook pedindo pra galera fazer perguntas, perguntar o que quisesse. E agora é a hora, nesse vídeo, de eu responder essas perguntas. Tô com o Facebook aberto aqui no telefone e sem filtro vou lendo as perguntas e vou respondendo aqui para vocês aqui, beleza? Então, olha só, a primeira aqui que aparece tem 118 comentários. Então deve ter cento e tantas perguntas que não vai dar para responder todas, mas vamos aqui na ordem que aparece. Rafael Prados Barbosa. Kiko, você é brasileiro, sua esposa finlandesa, mas vocês moram nos Estados Unidos. Isso significa que sua filha sabe falar português, inglês e finlandês. Ou seja, ela é uma troglodita. Essa piadinha velha. Realmente, Rafael, ela é uma troglodita. Igor Soares. Kiko, você sempre tem uma fama de ser chato pra caramba. Pra caramba? E sua presença nas redes sociais tem sido muito importante para melhorar sua reputação junto aos fãs, concorda? Fala um pouco de como você vê essa relação com os fãs nas plataformas digitais e como isso influenciou sua carreira. Bom, eu venho de uma época que não tinha social media e tal, né? Anos 90. Então, assim, quando começou mais o lance de social media, Facebook é 2008. Eu já tinha uma carreira, já tinha contato com fã e tal, de outra forma. Através de revista, de sessão de autógrafo, televisão, mas não tinha não era da mesma forma, né? Então as pessoas não me conheciam diretamente como hoje a gente pode conhecer, né? E o lance de ser chato, eu sou chato ainda. Tipo, eu sei disso, reconheço, faz parte, porque às vezes eu compro algumas brigas pra a coisa acontecer, né? Mas obviamente com o passar do tempo, experiência, ficando mais velho e tal, você escolhe um pouco mais as brigas, que é tipo as batalhas que você vai entrar, né? Senão você deixa quieto. Principalmente no Brasil, algumas coisas você quer que a coisa seja melhor, mais bem feita, que a coisa fique no horário, que o cara respeite o espaço. É um pouco mais difícil do que em outros países, para falar bem a verdade. E como a gente toca fora, tal, às vezes fica acostumado com certo tipo de comportamento que chega no Brasil, não acontece, e aí você acaba comprando algumas brigas, ou ficando emburrado, ou, tipo, cortando uns caras, tal, porque tem um certo limite, assim, né? Eu vejo muito o lance de tocar como um trabalho. Eu adoro tocar, quero fazer o melhor. Então, momentos antes, momentos depois, tudo tem sua hora, e às vezes eu, tipo, não aceito que o cara invada esse momento do trabalho. E assim como se o cara estiver trabalhando no escritório, chega um brother lá para começar a conversar no meio do... Ninguém vai deixar. Tem um chefe que vai falar, meu, que esse cara entrou aqui para ficar falando, entendeu? Então às vezes é a mesma coisa. Você tá no camarim, parece que é festa, parece que é divertido, você tem que curtir, mas você tá no trabalho, você vai ter uma responsabilidade, você vai botar a cara para bater daqui a pouco, subindo no palco. Então nem sempre você quer ter esse momento, né? Tem aqueles dias que você tá cansado, tem aqueles dias que não é a hora, tem dias que você viaja pra caramba e você tem aquele único momento, sei lá, em algum lugar para comer e tal, você fala, meu, agora eu vou ficar em paz aqui, aí tem alguém que também passa dos limites um pouco, assim, né? Que em outras situação seria normal, mas às vezes você tá vindo de viagens e tal, então tem várias situações, mas hoje eu busco entender um pouco mais isso aí também, e assim, o lance do social media é claro que ajuda, porque também as histórias são contadas por mim, então você me conhece, antes as pessoas ficam imaginando, ficam vendo uma foto e não sabe direito quem é aquela pessoa, e ouve histórias, e as histórias que tem sempre o filtro de quem está contando, pode ser verdadeira, pode ter um filtro levando para uma conotação diferente, sempre tem o filtro da pessoa que está contando, então nem sempre é o ideal, e com o social media a gente acaba fazendo a coisa direto, fica mais fácil, dá para se conhecer, e claro que cada vez mais que se faz social media, eu gravo os vídeos e tal, consigo ficar mais solto, menos tímido, consigo ficar mais à vontade, e tem várias coisas assim, também com o passar do tempo tem um lance de querer ensinar, de querer passar, eu sempre dei aula na realidade, mas cada vez mais de ter essa coisa de estar um pouco mais velho, de querer passar um pouco do que eu aprendi, do que eu vivi, então isso aí também é uma coisa que dá uma conexão legal com os fãs, ou com quem acompanha o canal, né? Bom, tem outra pergunta aqui do Fábio Matheus. É uma bíblia aqui, a pergunta gigante. Nesses shows recentes do Megadeth na Europa, o Gamma Ray abriu para vocês, né? No Loud Park também no Japão. Abriu pro Megadeth. Em algum momento você se encontrou com o Kai Hansen? Kai Hansen é o guitarrista, cantor e tal, né? Agora tem outro cantor. Eu me encontrei com o Kai Hansen rapidamente no Japão, mas nesses shows da Itália, eu fiz questão de ir lá no camarim falar com os caras. Teve um momento que eles estavam tocando umas músicas lá, que eu era bem da época que a gente tava gravando o Angels Cry, né? E, putz, eu queria realmente assistir do palco e tal, ter essa conexão assim com eles, né? Aí você continua aqui, o Fábio Matheus, né? Se passou pela minha cabeça se ele foi o produtor do primeiro disco. Ele não foi o produtor do primeiro disco, mas ele era o dono do estúdio, a gente estava ali por perto. Disco que abriu as portas do metal pra banda na época, que a gente tinha 20 anos, não sei o quê. Também participou do Temple of Shadows. O que mais? Qual o sentimento que você tem, o que passa pela sua cabeça depois de tudo isso? Encontrar esse cara foi uma peça importante na sua carreira e tal.
realmente, quando eu tava com eles no Gods of Metal, foi super legal encontrar, a gente conversou tal, como outras vezes eu encontrei com eles também. Mas no dia seguinte a gente fez um show que era só Megadeth, eles abriram e eu fiquei assistindo várias músicas do palco e tal. Me veio esse lance, eu falei, nossa, esses caras, o Kai Hansen e o Dirk, que é o baixista, esses caras foram meu primeiro contato fora do país com metal, assim, né? E no estúdio deles, foi meu primeiro contato. E eu fui, sim, falar pra eles, cara, eu falei, meu, obrigado, tal. Naquela época, moleque, a primeira coisa foi entrar no teu estúdio, ver vocês trabalhando, os caras já tinham estúdio, já estavam tinham vários discos gravados. Eu falei de algumas músicas que eu nem lembro o nome agora, mas eles tinham tocado lá e tal. Falei, nossa, isso me dá muita memória daquela época, do Angels Cry, não sei o que, dos solos que eles fizeram, tal, o Dirk e o Kai Hansen. Então sim, eu tive essa sensação de falei, nossa, esse foi o elo do Kiko do Brasil, foi a primeira vez para a Europa gravar o disco e encontrou esses caras, era meio que a referência que a gente tinha ali, né? Então eu fui sim falar com ele, assim, foi muito legal eu poder falar, agradecer e tal, e curtir a amizade, foi bem legal mesmo. Boa essa tua pergunta aqui, porque é observação que realmente foi icônico esse momento. Ele sempre ficou amigo, tanto que no Temple of Shadows, anos depois, ele participou, uma vez ele veio cantar no Brasil, topou vir, pegou o voo, tudo só para fazer uma participação, para cantar uma música com a gente. Então, o cara é demais. Áureo Gobi, teve algum ídolo que você conheceu em turnê que foi mais simpático do que você esperava? Ou também ao contrário? Eu tava agora num Guitar Camp com o Paul Gilbert e o Andy Timmons, e para mim o Paul Gilbert é um super guitar hero e é um dos caras ídolos meus, eu ficava estudando as coisas dele e tal. Mr. Big, o Racer X, ele como guitarrista solo, e o cara é muito, muito, muito simpático, gente fina, tocamos junto e tal, demais. Cara demais. Eu já sabia, eu já tinha encontrado com ele uma vez no Japão. A gente foi comer baiacu, restaurante tudo especial lá que tem que ter um chefe, cara, que tem que ter o certificado XYZ, porque ele tem que saber tirar o veneno do baiacu, não sei o que, então é super chique e tal. E a gente foi comer uma vez lá juntos, foi quando eu conheci, anos atrás, o Paul Gilbert. Mas agora a gente ficou 4 dias juntos, o cara é demais. Então é um dos ídolos aí, gente fina. Mas, pô, os caras do Korn, por exemplo, super gente fina. O Ray Luzier, o batera, super gente fina. O Red, o guitarrista. O Nick Six, pô, cresci, né? O Nick Six do Motley Crue, super, ele tava com o 6am, super gente fina, o DJ Asba, super gente fina. Tô conseguindo conhecer várias pessoas, que os caras do Slayer, Dave Lombardo, sei lá, os caras do Suicidal Tendencies e por aí vai, né? Children of Bodom, todas essas bandas que tem tocado, os caras são gente fina pra caramba. Tadeu Leone, o documentário Reality sobre o Hellfest ficou incrível porque conseguiu mostrar quantos anos-luz estamos de grandes produções. Podemos esperar vídeos sobre os outros shows? Bom, já saiu outros vídeos, então já isso aqui tá tranquilo. Tô tentando gravar o máximo possível do Hellfest, ficou bem legal, consegui naquele dia filmar um monte de coisa, era um festival super especial, mas assim, tô buscando filmar um pouco mais do meu celular mesmo, tal, pra mostrar pra todo mundo como é que é. E claro, tem a edição do Grande Vertão aí que dá aquele toque final, senão ia ficar um monte de treco nada a ver. Daniel Ganzer. Oi Kiko, sou guitarrista, um grande fã e sempre cresci com o pensamento que gostaria de ser músico. Sentir a multidão cantando um refrão marcante de arrepiar, com certeza. Queria saber se isso também acontecia com você, claro, motivação, mas você abraça. Ah, com certeza, quando a galera conta, principalmente as músicas do Angra, assim, músicas que a gente compôs, que viu nascer e tal, quando os caras cantam, é demais, não tem preço. E é o motivo que a gente acaba fazendo muito desse motivo, né? De estar na estrada, né? Porque podia tocar no quarto, podia tocar no estúdio, podia maneirar nas viagens, mas você acaba sempre topando porque você quer ir nesse lugar. Quando que vai ser o próximo refrão que as pessoas vão cantar, né? No Megadeth eu sinto também, mas como tem algumas músicas que eu não participei, essa conexão é diferente. Mas acho demais que os caras cantam as músicas também, sabem as letras e tal, cantam as melodias, isso é muito legal. Não tem preço realmente você tá no palco e ver isso acontecer, né? Tadeu Leone. Kiko, boa noite. Boa noite. Já tive o prazer de estar com você e o Angra em um meet and greet em São Luís 2013 e para mim foi sensacional. Mas hoje, como membro do Megadeth e ao lado das lendas do rock como Mustaine e Dave Ellefson, você percebeu uma diferença na receptividade dos fãs ao encontrar com vocês, nossos ídolos? Normal assim, né? Não muda muito assim. Eu vejo com o Dave Mustaine, Terson Ellefson e tal, a gente fez muito meet and greet nos Estados Unidos, em outros lugares também. Com o Mustaine tem um lance dos caras olham para ele e tipo, não acreditam que o cara existe ali em pessoa, né? Muito louco. Algumas veem de uma forma normal, mas umas veem como se fosse uma entidade, assim, que eles não acreditam que eu tô vendo o cara ali na frente deles, né? Mas é louco, porque eu tive um pouco disso a primeira vez que eu encontrei com ele, quando eu fiz uma foto para a revista do Japão, e quando eu encontrei com ele a primeira vez, agora quando eu tava lá,
meu conversando, né, na fase de teste, assim. E também tem aquela coisa, pô, essa figura que eu sempre via aqui nas revistas, nas fotos, nos vídeos, tal, de repente tá aqui, estamos no restaurante comendo e tal. Eu tive essa sensação um pouco também quando o primeiro show com o Megadeth eu tava tocando e vendo ele de costas assim, com aquele público, a silhueta daquela figura icônica do metal, e eu tocando ali do lado, né? Então era uma sensação muito louca. Eu falei, nossa, eu tô aqui nesse lugar, o cara tá aqui, tô vendo ele, a silhueta aqui de costas, assim, estou nesse ambiente, né? Faço parte disso. É muito louco mesmo, muito interessante. Julie Costa. Olá, Kiko. Eu sempre tive curiosidade de saber quando você começou a tocar outros instrumentos, como piano, bateria, como saber tocar outros instrumentos além da guitarra te ajuda a compor. Piano eu comecei mal e mal, né? Porque piano não dá pra você, viajo muito, então eu nunca tenho um piano. Eu não gosto muito de tocar teclado, que eu acho que eu gosto do lance do piano, o instrumento acústico mesmo. E eu tenho um piano em casa, mas eu nunca tô em casa, então não dá, né? Pra tocar direto o piano. E tem umas épocas que eu fiquei sem tocar. Você fica sem tocar, você acaba, quando toda vez que você vai tocar, você tá com a técnica ruim, não lembra direito, já esqueceu as músicas que sabia tocar, meio que dá uma desmotivada. Mas com certeza ajuda muito pra mim tocar piano pra compor. Comecei a compor muito melhor usando o piano como ferramenta. Então às vezes no violão, às vezes na guitarra, e tem o recurso de ir pro piano pra perceber ou criar a música do zero no piano, ou experimentar aquilo que eu criei na guitarra no piano e perceber se aquela melodia realmente funciona. Se ela funcionar bem nos instrumentos, ela tá bonita nos instrumentos diferentes, aí eu acredito mais na música e na melodia. Bateria é coisa de brincar no ensaio, tal, nem sei muito, eu sei um pouco das coisas, mas é meio de brincar, a gente brincava de inverter no Angra, de inverter os instrumentos, aí é divertido. Davi Pio. Salve, salve, Kiko, tudo bem com você? Tudo bem contigo? Sei que você é muito fã do Led Zeppelin, verdade, principalmente do Jimmy Page. Você teve oportunidade de conhecê-lo pessoalmente? Não, mas eu tive quase. Eu tava na Inglaterra ano passado, tava num café sentado com meu amigo meu, Marcelo Gracioli, e de repente a gente tava no bairro chique lá, tal, que eu tava onde a gente tava que eu tava no hotel com o Megadeth. De repente ele vira e fala, pô, não é o Jimmy Page ali na rua? A gente tava no café, viu o cara passando. A gente ficou olhando, ele tava meio andando, passou devagar, fala, vamos lá. Aí a gente, quando foi meio envergonhado, assim, chegar perto dele, aí ele entrou na loja seguinte do café, era uma loja, sei lá de que, de cofre, não sei lá, era uma loja meio estranha assim. Aí a gente falou, pô, vamos ficar aqui na porta, ele vai sair e tal. Rapidinho isso aí, foi tipo, vamos ficar, não, deixa quieto, vamos embora tal. Mas aí ele saiu, mas ele viu que a gente tava, tipo, ele me viu cabelo comprido, sei lá, viu, a gente tava meio... Aí ele já deu uma esquivada assim, corta a luz e tal, quando aí ele já eu vi que ele deu uns passinhos mais rápido, falei, deixa quieto, deixa o cara, tá vivendo a vida dele normal aqui, não vou encher o saco dele. E a mesma coisa aconteceu quando eu tava com o Megadeth no meio do nada, que a gente tava gravando lá em Nashville, no meio do nada. Tem um esqueminha lá com um restaurantezinho, um bar, de repente, só que é um lugar meio famosinho ali de turismo pro cara que gosta desse negócio de Harley Davidson e tal, aquela coisa bem americana assim, tem uns encontros de uns bikers lá. Aí de repente passa, a gente tava vazio, não tinha nada, também um restaurante lá, tomando um café, à tarde, no meio de semana, tipo 3 da tarde, no intervalo da gravação do estúdio, de repente entra no lugar o Robert Plant, do nada, tipo... Cara, eu não acredito, é o Robert Plant, o cara entrou aqui, aí ele entrou, perguntou alguma coisa pra mulher do bar, a mulher respondeu, aí ele saiu fora, atravessou a rua, foi numa lojinha que tinha do outro lado da rua, e aí ele falou, nossa, o Robert Plant lá, tipo... Aí eu cheguei perto, aí eu saí também assim, quando ele chegou perto, que ele tinha parado do carro, eu falei, e aí, Robert Plant, sou do Brasil, tá? Ele falou, e aí, beleza? Foi engraçado. Aí ele entrou no carro e saiu fora. Então, pelo menos ele sabe falar, e aí, beleza. Ricardo Lavra, qual a sensação ao saber que inúmeras revistas e sites especializados têm escolhido você como melhor guitarrista em atividade? Eu não vi isso, mas tudo bem. Não, já rolou, né, de revista, ou votação do público, ou votação de revista e tal. É legal, porque você tá em evidência, digamos assim, porque caras que eu gosto de tocar, eu sei os caras que tocam muito mais do que eu, e eu sei quem são esses caras, e então se alguém me fala que eu sou ótimo, eu sou melhor, não sei o que, eu falo, não, deixa eu te apresentar mais alguns outros aí. Mas beleza, mas eu fico obviamente feliz quando me colocam nessas listas e tal, né? Como você acha conviver com o Dave contribui para a sua carreira como músico? Não, com o Dave eu tenho, é o mesmo cara, o Ricardo Lavra. Com o Dave é muito aprendizado, né? Tanto no lance dos riffs de thrash metal, tal, que é legal, o jeito de fazer, né? Eu melhorei nesse lado, com certeza tocando. E tem o lance do music business, que eu tenho aprendido mais, da coisa da carreira, de estrutura, de produção, que é bem legal. Não só dele, mas dos outros caras e da equipe no geral, e do manager que é o mesmo manager do Slipknot, que é o mesmo manager do Lamb of God, do Trivium. Então assim, super managers, né? Super top os caras. Então é realmente bastante aprendizado constante. Bom, tem um monte de pergunta aqui, quem sabe outro dia, muita coisa, em outro momento.
É isso aí, grande abraço, espero que tenham gostado. E aí a gente faz mais pra frente outra sequência de perguntas dessa em outro momento aí. Um abraço.